A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Aleluia. Nesse dia, que chama-se hoje, aleluia. A qual estamos aqui, irmãos, juntos, pela misericórdia do Senhor, aleluia, para continuar o estudo, irmãos, do livro de Salmos, graças a Deus. Hoje, o Salmo de número 85, a qual o mesmo tem 13 versos, a qual tem um título até grande, irmãos, mas que nos chama a atenção, irmãos, como toda palavra de Deus escrita, contada, aleluia, para nós que está aqui nesse livro sagrado, que fala assim: fundando-se nos livramentos passados, o povo de Deus pede livramento das aflições presentes. Salmo para o cantor mor dos filhos de Corá, aleluia. Filhos de Corá, irmãos, a qual nós vemos que alguns salmos deles é relatado aqui na Bíblia Sagrada. Esses mesmos filhos de Corá, irmãos, a qual é citado lá em Êxodo 6:24, a qual ele é muito conhecido na história de Corá, porque todos lembram lá de Números 16, quando Datã, Abirão e Corá fizeram aquela rebelião contra Moisés e Arão. E os irmãos sabem da história, por causa da desobediência, a terra se abriu, eles morreram. Mas a palavra do Senhor, irmãos, em Números 16 e Números 26, 10 e 11. Quero ler aqui, irmãos, porque é interessante a gente conhecer, irmãos, a história, do autor. A gente sabe, irmãos, que a inspiração é do Espírito Santo. É Ele que traz a verdade, que opera o milagre. Mas diz aqui, Números 26, aleluia, 10 e 11, está escrito assim, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal, mas os filhos de Corá não morreram. Olha, irmãos, os filhos de Corá não morreram. Houve, após a morte de Corá, alguns falam até assim, o primeiro, o patriarca, mas a Bíblia fala que os filhos de Corá não morreram. Irmãos, aqueles que iniciaram lá, irmãos, glória, aqueles que após ter a morte, vamos dizer assim, lá do primeiro, foi Corá, a qual Corá, ele teve o pai, teve mais 2 irmãos, diz a história bíblica, porque ele era de uma família de levitas. Os irmãos podem ler isso em outros capítulos e Números, Números 3, aleluia. E ele era primo de Moisés. Então, irmãos, ele tem uma história, Corá. Só que ele tomou uma decisão errada. E a Bíblia diz que os seus filhos não morreram. E é interessante, irmãos, que os seus filhos não andaram nas mesmas pisaduras de Corá. Os seus filhos, a segunda palavra de Deus, fala em Crônicas 12:6, fala em Crônicas 20:19. Irmãos, são muitas passagens, nós marcamos aqui do lado para estar citando, para os irmãos lerem lá depois. Fala em 1 Crônicas 6, do 22 e também o versículo 38, Crônicas 9, versículo 19 e 32, e Crônicas 26, do 1 e o versículo 19. Os irmãos vão ver que os filhos de Corá, irmãos, não quiseram andar igual o pai. Os filhos de Corá tiveram uma nova atitude, uma nova postura. Houve entre os filhos de Corá, irmãos, levitas, homens consagrados a Deus, que estavam no turno, homens consagrados a Deus, que eram guerreiros habilidosos, que estavam com Davi, que também trabalharam como porteiros no templo. Então, irmãos, não andaram igual Corá lá, irmãos. Isso nós temos que tomar como exemplo, irmãos. Se algum conhecido, alguém que a gente conheça, irmãos, se alguma coisa de errada, não, irmãos, nós servimos ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor e buscar dele a graça de fazer diferente. Amém? Aleluia. O verso 1 aqui, irmãos, até o 3, fala assim, abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo,
e cobristes todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste o ardor da tua ira. Os irmãos veem aqui, irmãos, relatado, escrito, aleluia, quando os cativos que vieram da Babilônia, a qual passaram, o povo passou aquele processo de ficar cativo. Houve 3 remessas que foram levadas ali. Isso é relatado em tantos livros da Bíblia, irmãos. Não vamos só aqui ficar falando, porque o tempo nosso não vai ficar muito extenso, né? Vamos falar uma pequena introdução, só louvado seja Deus. Nós vemos que o povo passou essa situação, irmãos, por causa dele próprio, irmãos, por causa da sua desobediência ao Senhor, por causa da sua escolha errada, irmãos, e passaram por essa situação. Mas os filhos de Corá aqui, irmãos, aqueles que quiseram servir ao Senhor, aqueles, irmãos, que poderiam, como muitos nos dias de hoje, irmãos, vão pelo caminho mal, vão pelo caminho errado, porque fala assim, fulano que é meu parente, uns querem falar é um pai ou uma mãe, um irmão, ou um cônjuge, ou um filho, ou uma filha, ou um parente mais próximo, meu fez isso e eu tô fazendo porque eu vi isso ele fazer. Não, irmãos, os filhos de Corá fizeram diferente, irmãos, porque tinham temor ao Senhor, tinham respeito pela presença, pela palavra do Senhor, e isso que temos que ter aqui, quando eles contam e narram aqui nesse Salmo 85, dizendo da escolha errada do povo, irmãos, eles estavam ali querendo fazer diferente, irmãos, como tem que ser a minha e a sua vida. Verso 4 fala assim, ó: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira. 5. Estarás para sempre irado contra nós, estenderás a tua ira e todas as tuas gerações, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Irmãos, os filhos de Corá, alguém fala assim, mas qual o nome deles? Não fala, irmãos, mas fala os filhos de Corá. Citamos alguns capítulos aqui nos primeiros minutos aqui, alguns capítulos e versículos e livros para os irmãos. Nós lemos, vemos, conhecemos a história, há muito mais passagem, glória a Deus, para nós entendermos aqui, irmãos, esse Salmo 85, irmãos. Eles estavam orando, pedindo para que o Senhor usasse de misericórdia, para que o Senhor estendesse as mãos. É interessante que lá em Lamentações, irmãos, a palavra fala assim, para nós, que a misericórdia do Senhor, irmãos, são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E o verso 25 fala assim, que Deus, aqueles que se atêm ao Senhor, a alma que o busca, a alma que busca o Senhor, que se atém ao que o Senhor fala, irmãos, Deus é bom para com ela. Diz o verso 25 do capítulo 3 do livro de Lamentações, irmãos. Aleluia. E os filhos de Corá, irmãos, estavam buscando ao Senhor. Os filhos de Corá estavam se atendo. Se o quê? Atendo ao quê? Prestar atenção. Vigiar. Pedir misericórdia. Se esforçar, irmãos, para fazer aquilo que Deus quer, para que a bondade de Deus, a benignidade de Deus venha estar estendida sobre, aleluia, o povo que o clama, que o busca, que pede, que deseja, que quer, irmãos, a intervenção de Deus na sua vida, irmãos, aleluia. Vemos aqui os versos 8 e 9, a palavra de Deus fala assim, ó: não tornarás, perdão, irmãos, versos 8 e 9, escutarei o que Deus o Senhor disser, porque falará de paz ao seu povo, aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Irmãos, quando eles oram, no verso 8, eles falam assim, ó, para que não voltem, aleluia, para que não voltem a fazer loucura. Oh, irmãos, os santos que procuram a paz, irmãos, a escolha
pro caminho mal e o caminho de Deus, irmãos, que é o único, não há outro, é nós que escolhemos, irmãos. O Espírito do Senhor, diz a palavra, aleluia, Ele que está trabalhando, que está movendo, que está tocando agora na sua vida, na nossa aqui, e ministrando a nós essa palavra, irmãos. Ele convence o homem do pecado e do juízo. Então Ele convence e fala pro homem, olha, como Deus falou lá para Moisés, pro povo escolher, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. É isso que é colocado diante de nós, irmãos, todos os dias. Mas, irmãos, a escolha para ir pro caminho da loucura é a pessoa que escolhe, irmãos. Gênesis 4:7, já falamos aqui outras vezes, Deus falou assim para Caim, olha, não deixe o pecado te dominar, domine ele. Isso é a palavra do Senhor para nós, irmãos. Dos versos 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz beijaram. Fala aqui de intimidade, fala aqui de comunhão. A justiça e a paz, irmãos, que maravilha. A misericórdia e a verdade tem que andar junto, irmãos. Não tem como a pessoa dizer que é do Senhor, que teme a Deus, irmãos, se ela não tem misericórdia. Se em mim você não tem verdade, se em mim você não opera a justiça do Senhor, e nós tenhamos paz, irmãos, a paz de Deus que excede todo entendimento. Temos paz nesse mundo de tribulação, nesse mundo a qual a palavra fala que jaz no maligno. A paz do Senhor, irmãos, tem que reinar, tem que habitar. A paz do Senhor, ela tem que ser vista pelas pessoas na minha e na sua vida. Na nossa maneira de agir nas situações, nos apertos, nas provas, nas decepções, nas lutas, nas situações que vêm desafios contra a nossa vida cristã. A paz do Senhor, irmãos, ela tem que ser vista pelas pessoas em nós, para que o nome do Senhor ele seja glorificado, irmãos, aleluia. O verso aqui de número 11 fala assim, ó: a verdade brotará da terra, a justiça olhará desde os céus. Irmãos, tem que ter fruto, irmãos, tem que brotar. A candeia, irmãos, ela tem que estar no alto para lumiar, para aparecer. Irmãos, a verdade da palavra, o testemunho da palavra, os frutos que a palavra faz, o crescimento que vem do Senhor, nosso Deus, irmãos, tem que aparecer para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E tem que aparecer também na minha e na sua vida, irmãos, a humildade, a simplicidade de Cristo, irmãos. Nós temos que buscar isso. Fala começando por mim, irmãos, aleluia. Verso 12: também o Senhor dará o bem, a nossa terra dará o seu fruto, irmãos. O Senhor dará. Você, irmão, irmã, servo de Deus, você tem que crer. Nós temos que crer, aleluia, que também o Senhor, irmãos, dará o bem, irmãos. A terra do nosso coração, a terra da nossa vida, que é a sua vida, irmão, minha irmã, aleluia. Deus dará o seu fruto, irmãos. Irmãos, é Deus que dá o fruto à semente, irmãos. A palavra do Senhor não volta vazia, aleluia. Na sua terra, que é a sua vida, irmãos, ela tem que brotar, tem que ter frutos, irmãos. Jesus nos ensina na palavra que a árvore vai ser conhecida pelos frutos. Você tem que ser conhecido, irmãos, pelo fruto das suas atitudes, das minhas atitudes, da maneira de eu ser, de eu agir, de eu fazer. Irmão, não vai sempre existir a falha, o erro em mim e você, irmãos, mas a minha proximidade, a minha conduta de buscar o Senhor, de depender do Senhor, de esperar nele, que vinha esse crescimento, esse poder que dá vida ao que não tem, que faz o morto viver, de vivificar, de abençoar a terra. É o Senhor que faz, irmãos. Eu tenho que crer que Ele vai mudar a minha vida. Eu tenho que crer, irmãos, que Ele vai transformar a minha vida. Eu estou falando de mim primeiro, irmãos. Aleluia. E quando eu falo de mim, eu falo de nós, irmãos. Deus, Ele opera em nós o querer efetuar, diz a palavra, oh glória. Verso 13, irmãos, pra gente encerrar,
fala assim, ó, a justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Irmãos, aquilo que Deus faz, irmãos, aquilo que Deus ele realiza, que ele opera, ele faz num caminho aberto, irmãos. Oh, irmãos, nos passos que nós vamos dar, seguindo os passos do Senhor através da sua palavra, irmãos, aleluia. Quem é do Senhor, irmãos, quem é de Deus, irmãos, não teme o mal, irmãos, não teme as más notícias, não tem, irmãos, aliança com aquilo que é errado, com aquilo que é feito às escondidas é errado, irmãos. Oh, irmãos, aquele que anda no caminho aberto, que é o caminho do Senhor, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos, não compactua com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada ao Senhor, com aquilo que aborrece o Senhor, irmãos. Irmãos, o povo aqui no Salmo 85 viveu essa aprovação, viveu essa profecia falada lá por Jeremias, irmãos. No livro de Jeremias, passou por esse cativeiro babilônico, irmãos, porque o povo permaneceu na desobediência. O povo não quis ouvir ao Senhor, irmãos. Por isso que os filhos de Corá, que estavam se atendo ao Senhor, que é bom, estavam orando ao contrário, irmãos, para que Deus fizesse ao contrário, para que Deus curasse a terra, restaurasse a terra, mudasse a sorte do povo, irmãos. Irmãos, tem que existir filhos de Corá nos dias de hoje, irmãos, que clamam, que oram, que não aceitam aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo, irmãos, mesmo que na família, irmãos, o histórico da família tenha muitos que tomaram decisões erradas e até saíram, se perderam, irmãos, mas nós não podemos ter o exemplo daquilo que é errado, irmãos, aquilo que desagrada ao Senhor, mas ter o exemplo de Cristo, irmãos, que é perfeito, que é maravilhoso, irmãos. Ele é o nosso referencial, irmãos, um referencial de vida, de cura. Irmãos, nós temos que olhar para o Senhor e descansar na sua palavra, irmãos. Amém? Irmãos, vamos parar por aqui, Salmo 85, Deus te abençoe grandemente, obrigado pelos irmãos que estão se inscrevendo, deixando os comentários, clicando aí no like, irmãos, nos ajude a fazer essa obra, esse ministério é nosso, as almas que se convertem aqui, que ouvem essa palavra, a sua oração, a sua participação, quando você compartilha o link, irmãos, quando você clica aí no like, você está ajudando nós fazemos essa obra, usar a rede social, irmãos, essa aqui para ser bênção, irmãos, para que a palavra do Senhor seja ouvida, pregada, ministrada, ensinada, amém? Deus te abençoe, irmãos, grandemente, em nome de Jesus.